Olá, pessoal, bom dia. Estamos ao vivo aqui com o professor Thales Absaber. Uma honra recebê-lo. O professor Thales, ele é formado em cinema pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, por onde é mestre de artes, psicólogo pelo Instituto de Psicologia da USP, onde defendeu o doutorado sobre clínica psicanalítica contemporânea. O doutorado dele foi publicado na forma do livro O Sonhar Restaurado, que é um livro lindíssimo, vale muito a pena ler, um livro muito bonito sobre Bion Winnicott Freud. Ele é membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sede Sapiente e é professor de filosofia da psicanálise no Centro de Filosofia da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Ele é um ensaísta interessado na imbricação de psicanálise e cultura, e é sobre essa relação entre psicanálise e cultura o novo livro dele, sobre o qual a gente vai conversar. Em 2005, ele recebeu o Prêmio Jabuti na categoria Melhor Livro de Psicologia, pelo Sonhar Restaurado. Em 2012, publicou A Música do Tempo Infinito, que é esse livro aqui, também super bonito. Enfim, tem publicado bastante sobre a política brasileira, esses livros que saíram, Ensaio e Fragmento, e os dois sobre o governo do PT, um sobre o Lula e outro sobre a Dilma, também saíram durante o período do governo petista. Hoje a gente vai conversar sobre o livro novo do Thales, O Soldado Antropofágico, Escravidão e Não Pensamento aqui no Brasil. O livro caudaloso, li bastante, muito impressionante o livro do Thales, está na tradição, na minha leitura, do Alfredo Bozzi, do Antônio Cândido, dos grandes intelectuais da USP que pensaram o Brasil junto com a literatura, a cultura. O Thales, a meu ver, se inscreve nessa tradição. Sem mais delongas, quero agradecer ao professor Thales, a honra que dá para a gente aqui da UFMG de estar participando desse projeto de extensão. Muito obrigado por estar aqui. Thales, é uma livre associação, eu quero que você me fale do livro e aí a gente vai conversando. Bem, bom dia, muito obrigado pelo convite generoso, também de caráter científico, para a gente poder pensar as nossas produções, o nosso momento de pensamento, da psicanálise no Brasil, Uma coisinha que também você poderia ter dito sobre o meu trabalho, que também acho que é importante aproveitar, já que provavelmente estamos aqui entre psicanalistas, é dizer que também eu participo e coordeno a Clínica Aberta de Psicanálise na Casa do Povo, aqui em São Paulo, que é o trabalho de teoria clínica psicanalítica bastante intenso e que formulou a ideia do grupo analista. Quem atende os pacientes é o grupo de psicanalistas, que se reveza no atendimento, e isso permite que a gente tenha atendido nos últimos 5, 6 anos, a gente atendeu centenas, se não milhares de pessoas, com esse modelo, que é radicalmente psicanalítico, porque o método psicanalítico está em todos os momentos do trabalho, e, ao mesmo tempo, é uma produção de espaço comum, de produção de direito universal, que o nosso tempo, com o momento contemporâneo de totalização do capitalismo, transformando todas as relações em relações mercantis e em mercadoria, não permite mais essas universalidades, Porque a mercadoria não é democrática, muito menos socialista, Embora ela tenha um paradoxo, porque a indústria cultural é o que mantém a unidade da desintegração, por assim dizer, Eu queria propor uma leitura de uma passagem aqui para fazer a seguinte questão. Estamos falando em 2 níveis, esse mais cultural e geral, história cultural do Brasil, mas como psicanalistas, eu queria te ouvir também desse ponto, só fazendo um gancho assim, por um projeto de pesquisa que eu orientei nos últimos 3 anos sobre psicanálise e racismo.
que aparece, por exemplo, acho que é uma das incidências disso na clínica. Eu quero te ouvir sobre isso, né? Como que isso aparece na clínica para você? Então, a nossa clínica individual, passo a passo, ponto a ponto. Disso, por exemplo, que eu acho que está no centro do livro, que é o desmentido disso. A elite do atraso, a elite que não consegue admitir pactos democráticos de verdade, ser anti do não pensamento, né? Do desmentido mesmo, do próprio pensamento, né? De ver a realidade, de recusar esses pactos. Tem uma passagem na página 116, só quero ler para ver se você pensa a incidência da clínica a partir desse tipo de coisa, que você fala o seguinte: novamente, os corpos em oposição no trabalho e na violência da hierarquia social brasileira opõem texturas biopolíticas diferentes, quase opostas. De um lado, a preguiça e um certo desleixo com o corpo amolecido de senhores e senhoras brancos, ex-portugueses, novos brasileiros, e de outro, a disposição necessária para o trabalho, o erotismo presentificado, afirmativo, segundo o olhar do artista francês que tentava neutralidade. Você está comentando aqui do Debré, o Debré que vem a pedido também do imperador para fazer essa iconografia do cotidiano brasileiro e tal, mas você aponta para essa dicotomia, né? De um lado, os burgueses ou, né, os nobres brancos e essa biopolítica desses corpos moles, né? E o corpo do samba, o corpo vivo, né, do povo do outro lado, mas o corpo explorado sexualmente para o trabalho, etc. Você vê isso na incidência na clínica? Como que você faz esse trânsito assim do pensamento da cultura para a clínica? Eu fico muito feliz de você pôr essa questão, Fábio, porque essa é a questão da minha pesquisa como psicanalista, né? Exatamente essa, né? Eu fico feliz que ela tenha aparecido para você, lendo o livro, mas como é isso, né? Porque é exatamente isso. Isso que você leu é a estruturação de uma sociedade cindida, de origem escravista, né? Colonial europeia, que gera essa forma de violência, gera uma experiência, gera um campo de subjetivação cindido entre senhor e o campo de vida dos escravizados. O primeiro que falou disso foi o famoso Memórias de um Sargento de Milícia, né? O livrinho do Macedo, não é? Do Macedo, exatamente. Uhum. 1855, 1856, é um pequeno romance que é uma joia do Brasil, né? Que levou Antônio Cândido à dialética da malandragem, que é alguma coisa entre alguém que somos nós, uma classe que não está nem no polo do poder, mas que está em contato com o mundo da vida e da rua, que circula entre o Manuel Antônio de Almeida, isso, Macedo é outro, é a Moreninha. Tal, isso. Estava dando curto-circuito aqui. Manuel Antônio de Almeida. Há uma circulação, então, né, entre a pulsação da vida, que é exterior a toda a lei, porque os escravizados estão fora do direito. Eles estão fora do direito, mas eles são os trabalhadores, eles estão fora do direito, mas eles fazem a cidade, eles estão fora do direito, mas eles têm que trabalhar todos os dias, e eles fazem a cultura e o nome da coisa chamada Brasil. No fim do livro, vai acontecer o encontro de uma escravizada com o alemão, e ela vai falar para ele tudo isso, que é o momento, o livro termina nesse máximo momento, quando os pobres, excluídos, negros, escravizados e uma mulher falam o que é o Brasil. Porque eles estão fazendo o Brasil. São eles que fazem, é o corpo deles que faz. Mas o corpo deles faz como potência em cima dessa violência que está ali modulando as possibilidades e, ao mesmo tempo, negando essa existência ao mesmo tempo. Porque não tem a mediação contratual constitucional liberal. Não existe. Então, a pressão é direta, a violência é direta, o sadismo é direto. Então, essa situação é muito diferente do mundo do Freud.
E aí tem essa discussão que eu aprendi com o Roberto Schwartz, que a elite brasileira não é a elite neurótica da solução de compromisso europeia. Esse é um outro trabalho que eu escrevi sobre Roberto Schwartz e Machado de Assis. A elite brasileira é a elite volúvel, que num momento ela é moderna e diz, não, o futuro virá e vai redimir as nossas violências do presente. E no momento seguinte ele é um senhor de escravo que chicoteia e estupra a sua escravizada. Por quê? Como dizia o Bill Clinton, porque ele pode. Veja, junto com a recusa do pensamento do que é a modernidade, da igualdade, dos direitos, da representação, no caso do Brasil, isso é uma coisa que eu que tenho colocado. Existe também a prática real do sadismo. Não é só recusa, mas é também sadismo. Em algum momento, paralelamente, tem a questão do Brasil, do lugar do Brasil no processo da formação da modernidade e da formação do capitalismo. Né? Porque o Brasil é o outro da modernidade e o outro do capitalismo. O universo colonial, né? O universo colonial atlântico, a África, com uma certa catástrofe, de um certo lugar desse recusado da Europa, que é o processo colonial, né? A África e as Américas, um outro lugar, esse recusado da Europa, que é o processo colonial. Né? Então, se eu estou interessado em história e em capitalismo como formação de sujeito do inconsciente, quando eu vou pensando essas coisas, no mesmo tempo eu era mais jovem e tal, o Zizek falava coisas assim lá na Europa, né? Então, olhando para o Brasil, isso tem a ver com a minha formação em cinema, Fábio, porque no cinema tem um grande crítico, muito importante, que me influenciou demais, que foi professor e do meu mestre Ismael Xavier, com quem eu fiz o meu mestrado, né? Crítico muito importante, um crítico mundial de cinema, né? O Paulo Emílio Salles Gomes, né? Paulo Emílio, que era do grupo da revista Clima, lá nos anos, final dos anos 30, começo dos anos 40, que eram os socialistas democráticos do Brasil, né? Que ao mesmo tempo tinha uma posição anticapitalista clara, ao mesmo tempo eram anti-stalinistas. Na década de 40 isso não era nada simples, né? essa posição, né? E ao mesmo tempo estavam construindo conhecimento sobre o país, sobre o que o lugar histórico amplo pós-colonial de uma nação de origem escravista produzia e informava sobre ela mesma e sobre o mundo. Né? Então, essa era uma geração de críticos. O Antônio Cândido é uma referência importante. Paulo Emílio era muito amigo do Antônio Cândido. Eles trabalhavam junto nesse grupo chamado Clima, né? Dessa revista Clima. Né? Mais tarde, eles voltaram à Universidade de São Paulo. O Antônio Cândido faz a sua carreira inteira de crítico e pesquisador na Universidade de São Paulo. O Paulo Emílio chega na universidade nos anos 70, né? Porque Paulo Emílio era um homem da cultura, um homem... fica a referência para quem gosta de cinema, né? Os incríveis ensaios que são 2 livros da crítica de cinema do Caderno Cultural do Estado de São Paulo, né? Em que o Paulo Emílio avalia o cinema do mundo todo que está acontecendo nos anos 50 e 60, críticas sobre Bergman, cinema japonês, cinema italiano, cinema clássico americano. E então, em algum momento, o Paulo Emílio diz o seguinte, diz, bem, acontece que existe uma impossibilidade estrutural, não só de se produzir cinema no Brasil, porque a maquinária do controle imperialista do cinema não nos pertence, nós somos sempre a periferia e nunca vamos poder ser centro nesse jogo, somos condenados a sermos subdesenvolvidos, de algum modo, no cinema, tanto porque a indústria
tem uma produtividade que nós nunca alcançamos, quanto tem um controle dos mercados mundiais que nós também não podemos ter. Então, essa situação material, que é uma situação do capitalismo contemporâneo, também nos impede e nos força e nos produz como uma elite alienada. Isso pensando naqueles que têm acesso a cinema no Brasil, que é sempre muito pouco. Hoje as coisas estão um pouco diferentes. O Paulo Emílio estava falando nos anos 70, 80, porque hoje nós temos essa explosão da indústria cultural e tudo que é celular. Uma alteração, né, tecnológica que altera a subjetividade. Isso que eu estou dizendo agora, psicanalistas pensaram um pouco, mas o Walter Benjamin pensou muito. Né? Como que a subjetividade é a questão da reproduzibilidade da obra de arte e a questão da indústria cultural. A subjetividade é derivada dos processos técnicos que estão pondo a cultura de um certo modo para viver. Né? E um modo, assim, uma tempestade fetichista ao mesmo tempo. Mercadoria, excitação. O nosso problema hoje é que nós não temos tempo nenhum para pensar nem ler, porque nós estamos bombardeados o tempo todo por uma superfície de excitação muito empobrecida, que ela é uma máquina de repetição vazia, em que a gente, né, as memes, as pessoas estão rindo o tempo todo de nada e de tudo. E isso é quase, vai congelar o riso no vazio da cultura. Veja, isso é uma análise de uma subjetividade produzida por uma condição técnica de um desejo que vem do todo. Um desejo que vem do todo. É isso que o selfie cultural pode pensar. Né? Que situação é essa? Que situação é essa? No meu livro, eu digo que o soldado antropofágico, que é um viajante alemão que esteve no Brasil da origem do recém-inaugurado Brasil, que foi a independência, esse viajante vem para fazer parte do exército brasileiro, ser contratado pelo exército brasileiro, era uma política do exército brasileiro contratar mercenários europeus, porque não tinha exército num país de escravos. Você não tinha massa de exército. Então o exército contrata o exército, mercenários, essa relação, né, do exército com o mercenário, essa coisa complexa, né, que é exército, né? E esse cara vem para ser mercenário, ser oficial do exército, que ele não vai ser, enganam ele, os brasileiros enganam ele, dizem que ele vai ser oficial, ele não é. E ele vem em 1824 e vive no Rio de Janeiro 2 anos. Depois ele volta para a Alemanha e escreve sobre a experiência dele no Brasil em 1824, Rio de Janeiro como ele é. Exatamente, um livro muitíssimo interessante, que pouquíssima gente leu. Pouquíssima gente leu. Na minha pesquisa, a única pessoa que eu encontrei que leu foi o Antônio Cândido, que tem um parágrafo sobre o livro na formação da literatura brasileira. Né? Eu fiquei surpreso. Você menciona o parágrafo do Antônio Cândido e fala assim, gente, onde que o Tales achou esse cara? E aí o Cândido tinha citado ele. Na verdade, eu achei porque eu ganhei esse livro do meu pai. Exato. Né? Coisa da biblioteca do meu pai, que ficou para mim. E eu ficava olhando as coisas da biblioteca do meu pai, que tinha esses livros. Há muito tempo que eu fiquei namorando esse livro. Olhando, lendo pedaços. Esse foi um processo que levou anos, assim, para eu perceber que eu estava diante de uma coisa preciosa. Isso é muito interessante, assim, sobre a formação do pensamento de alguém, né? Eu convivi com esse livro antes de começar a escrever. Eu li e falava, nossa, isso aqui é muito interessante. Lia pedaços do livro, né? Muito interessante, muito interessante. E aos poucos esse muito interessante foi se sedimentando como, nossa, isso aqui é um grande problema. Né? E aí, a partir de um certo momento, começou o trabalho sobre esse livro desse estrangeiro, que é um dos pouquíssimos relatos, eu não conheço outro, que fala do lugar das elites coloniais brancas e sua relação com a vida negra nas ruas. Ou seja, o povo brasileiro escravizado. Perfeito. Né? Isso que me chamou a atenção. Esse cara, ele conseguiu atravessar a fronteira
da cisão absoluta que existia nesse país. E aí ele consegue circular e ele começa a mostrar a vida popular produzindo, evidentemente, mesmo que escravizada, a situação dos chamados escravizados de ganho do Brasil. A ganho, ou em ganho, ou de ganho. Né? A questão do livro é a continuidade. A questão é testar a nossa cultura e a nossa história com uma lógica que é própria da psicanálise, para dizer, o nosso reacionarismo e o nosso vínculo escravista é muito mais profundo do que nós imaginamos. Existe um sujeito do inconsciente que olha para o outro como objeto, dispossessão de direito e de valor, e objeto absoluto, tanto para a exploração quanto para o gozo do corpo do outro. Eu tenho uma perspectiva em que a psicanálise é uma modalidade curativa, clínica, de transformação, mas é também uma modalidade de crítica. Né? Ela está na grande tradição crítica ocidental. Não por acaso, ela foi informar grandes pensadores críticos, né, no século XX, que articulavam no seu pensamento a presença da psicanálise freudiana fortíssima, rigorosíssima, e problemas de constituição do sujeito com a cultura, e sendo a cultura a modernidade capitalista, constituição do sujeito com o capitalismo. E aí, então, esses autores me interessam muito, eu pesquiso muito, que é a base teórica de por onde eu penso a psicanálise. Né? Então, A gente está falando do Adorno, Horkheimer. O Adorno é que mais, de algum modo, vai mais longe nessa questão, mas também o Marcuse. O próprio Marx, antes do Freud, quando ele pensou o fetichismo da mercadoria, é uma produção psíquica derivada da lógica e das formações sociais. Perfeito. O Marx estava pensando uma subjetividade que o sujeito é levado a ela e, ao mesmo tempo, a encarna e, ao mesmo tempo, não a controla, e que ela existe, não existe, portanto, ela é consciente e inconsciente. Né? Então, é toda uma tradição em que se pesquisa inconsciente com história, eu diria, que é uma coisa muito desenvolvida por muito do movimento psicanalítico. Né? Quem vai exatamente desenvolver são esses filósofos críticos, sociólogos, que eu também considero psicanalistas. Veja, o primeiro que pensou numa normopatia radical, que depois vai aparecer nos anos 70 e nos anos 80, com a Joyce McDougall, e antes da Joyce McDougall, o Winnicott já falava dos problemas da perda de si na adaptação radical. O primeiro que falou nessa mesma linha foi o Adorno, em 1945, ou seja, 25 anos antes dos analistas, né? Porque estava olhando para a psicanálise pela cultura. Porque nós podemos olhar da psicanálise para a cultura e podemos olhar da cultura para a psicanálise. Exatamente o que o Adorno fazia, conhecendo a psicanálise freudiana em detalhes, ele fazia os dois movimentos, por assim dizer. Né? A cultura também checa e posiciona a psicanálise. Né? Uma grande angústia minha é como que os psicanalistas atravessaram o século XX sem colocar o capital como problema psíquico. Os psicanalistas são capazes de colocar a religião, o Freud, como questão crítica e como questão subjetiva radical. Né? São capazes de colocar o autoritarismo, são capazes de colocar a crítica à repressão erótica e sexual. Todos esses elementos são elementos de crítica de cultura, que vem do consultório. Né? Mas capitalismo foi onde os analistas pararam. Né? Mas não o movimento amplo da psicanálise, porque exatamente a psicanálise informou esses pensadores críticos da história, fundamentalmente. Né? E aí o Walter Benjamin é muito importante, porque ele é uma referência desse grupo de pensadores que eu estou falando, né?
E exatamente ele vai dar as bases de um pensamento analítico da história, que começa com Marx. Né? Então, esse é o meu universo mais amplo, tem muitas questões aí, né? O Adorno tem uma frase que eu adoro, que é uma coisa muito inteligente, né? E que tem muita coisa, é um aforisma potentíssimo. Ele diz assim, está em 45, naquele livro Mínima Moralia dele, né? Que é um processo de autoanálise. Né? É a autoanálise adorniana, por assim dizer, que exatamente tem essa circulação pela cultura. Né? Mas com muitos sonhos, muitos fragmentos, toda inspirada, né, nos modos de ser da psicanálise. Né? E ali, num daqueles fragmentos aforismos, ele diz assim: a psicanálise, o último monumento da autocrítica burguesa. Eu não vou comentar isso, eu vou deixar para os colegas pensem nisso, porque é exatamente essa a questão que eu acho importante. Né? Último monumento da autocrítica burguesa. Né? Ótimo. Está em jogo nessa frase. Né? Tá. Está em jogo nesse entendimento da psicanálise. Né? Uhum. Tem muita coisa aí sintetizada. Né? Muito.